Seguimos com o nosso estudo da hidrografia do Brasil. Agora nós vamos falar da bacia platina ou do prata. Como assim, professor? O senhor não falou da bacia platina ou da bacia do prata nas bacias hidrográficas brasileiras. Claro, não falei. Por quê? A bacia platina ou do prata é uma bacia hidrográfica da América do Sul. A segunda maior bacia hidrográfica da América do Sul. A maior é a amazônica. A segunda é a bacia platina ou do prata. E quais são os principais rios dessa bacia hidrográfica? O Rio Paraná, então uma bacia hidrográfica brasileira, o Paraná. O Paraguai e o Uruguai, que são rios que as suas bacias hidrográficas, elas não são tipicamente brasileiras. Elas drenam águas do Brasil e de outros países também. Então venham aqui para o nosso slide. Vejam que nós temos aqui, uma demarcação, tá? Tô mais ou menos traçando aqui, da bacia platina, certo? Da bacia platina, ok? Aqui nós estamos em área do Brasil, vejam só, já entramos em parte do território da Bolívia, já entramos agora em território da Argentina, vejam só, Bolívia, Argentina, território do Uruguai também, aqui nós temos o Uruguai, Argentina, vejam só, falei da Bolívia para vocês e o Paraguai. Então é uma bacia hidrográfica existente no Brasil, na Bolívia, no Paraguai, na Argentina e no Uruguai. Como eu disse, a segunda maior bacia da América do Sul, abrange terras do Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia. Então, os três principais cursos fluviais da bacia, eles nascem em território brasileiro. O Paraná, o Paraguai e o Uruguai são rios que nascem em território brasileiro. Vejam aqui, minhas amigas e meus amigos. Tentar com essa cor aqui azul, vamos ver se ela vai nos ajudar. Rio Paraná, formado pelos rios Paranaíba e Grande. Aqui está ele. Eu vou colocar a cor verde, tá? Eu acho que fica melhor para vocês verem. Na cor verde aqui, Rio Grande e Rio Paranaíba formam o Rio Paraná. Aqui está, olha o Rio Paraná aqui, território brasileiro. Aqui, já está em território na divisa do Paraguai com a Argentina, que segue em território da Argentina e vai desaguar onde? No estuário da Prata, ou no Rio de La Plata. Por isso, bacia do Prata ou Platina. Rio Uruguai. Vejam aqui, Rio Uruguai. Aqui está ele, olha o Rio Uruguai. Aqui já está na divisa do Brasil com a Argentina e a partir daqui na divisa do Uruguai com a Argentina. Vai chegar também ali no estuário da Prata. E Rio Paraguai, que nasce em território brasileiro. Está correndo aqui em território brasileiro, a parte dele na divisa do Brasil com o Paraguai. Segue pelo Paraguai. Aí mais uma parte dele na divisa do Paraguai com a Argentina e vai desaguar no Rio Paraná. Conforme eu disse para vocês, as águas de todo este conjunto, elas convergem para o Atlântico, desaguando no estuário do Prata, junto às cidades de Buenos Aires e Montevidéu. Então não quer dizer que essas duas cidades estão em linha, vocês até podem verificar aqui no mapa. Nós temos de um lado do estuário do Prata, nós temos lá Montevidéu, capital do Uruguai, e do outro lado nós temos Buenos Aires, capital da Argentina, mas elas não ficam em linha uma com a outra, tá? Só para vocês aí se situarem, beleza?
Então, se aparecer na prova lá, bacia platina ou bacia do prata, vocês já sabem do que nós estamos falando. Bom, então vamos falar dos rios desta bacia hidrográfica, que são aí rios que compõem bacias hidrográficas brasileiras. Adiante. Então, a bacia do Paraná, Rio Paraná, ora, fica na região mais populosa e industrializada do país. Ora, nós podemos voltar aqui, vejam só, o que nós vamos ter? O que nós vamos ter aqui É só nós vermos os estados, nós vermos aqui os estados. O que a gente pode ver aqui? Vejam só, Minas Gerais, né? Aqui, ó, aqui seria Goiás, Minas Gerais, mas São Paulo, pessoal, estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, também é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, ou seja, mas o que nós vamos ter ali? São Paulo, o que nós vamos ter? São Paulo, Paraná, então é a região mais populosa e mais industrializada do país. A região, do ponto de vista de bacia hidrográfica, é a mais desenvolvida economicamente do país. É a que tem, a do Paraná, o maior potencial hidrelétrico instalado do país. Ou seja, recapitulando, então existe um potencial pelas quedas d'água que foram mapeadas para a geração de energia elétrica. Não é 100% desse potencial hidrelétrico que ele está aproveitado com usinas hidrelétricas gerando energia elétrica, mas é o que está mais aproveitado, relação do seu potencial total e o que está sendo utilizado para a geração de energia hidrelétrica. Então, o maior potencial hidrelétrico instalado do país está na bacia do Paraná. Professor, o senhor está querendo dizer que a quantidade de energia elétrica gerada na bacia hidrográfica do Paraná é maior do que a gerada na Amazônica? Sim, é maior do que a gerada na Amazônica, mas isso porque a Amazônia, a bacia amazônica, ela tem muito do seu potencial hidrelétrico ainda não instalado. E tem toda uma discussão ambiental em função disso, que eu já coloquei para vocês, tá? Então, vocês aparecer em prova, vai aparecer exatamente como eu coloquei aqui para vocês, tá? O maior potencial hidrelétrico instalado do país está na bacia do Paraná. O que nós temos na bacia do Paraná, pessoal? Vamos nos lembrar aqui, ó. O que nós temos? A usina hidrelétrica, a usina de Itaipu. Itaipu Binacional. Itaipu Binacional. Então vamos nos lembrar, professor, por que binacional? Porque esta usina, ela é uma usina de propriedade do Brasil e do Paraguai. Por isso que ela é binacional. No Rio Paraná, que é, deixa eu ver onde eu posso escrever aqui para vocês, deixa eu puxar aqui, ó. Vou vir até aqui, que ela é o quê? A usina de Itaipu Binacional, a maior usina hidrelétrica do planeta. Em geração por megawatt hora.
por megawatt-hora. Tranquilo, pessoal? Bom, então nós temos o quê? Uma hidrovia muito importante, a hidrovia do Tietê-Paraná. Claro que é ali uma bacia hidrográfica, é Rio de Planalto. Então nós temos o quê? Eclusas. Eclusas que elas corrigem ali os desníveis. Não é o desnível continua existindo, mas é como se uma embarcação ela estivesse aqui, ó, tá navegando no rio, aí opa, o rio ele vai fazendo o quê? Ó, ele vai tendo uma elevação. E como é que resolve isso, professor? Se faz o quê? Se faz uma eclusa, que é como se fosse um elevador. Naquela eclusa vai entrar água, vai se elevar e o navio entra na eclusa, na comporta, enche de água, sobe o navio e aí ele sai e segue navegando, certo? Então nós temos a existência de eclusas ali na hidrovia do Tietê-Paraná, que é um importante eixo de transporte de mercadorias, tá? Fundamentalmente de mercadorias, tá? Entre as regiões centro-oeste, sudeste e sul aí do Brasil. Como eu já disse, é um complexo hidroviário viabilizado por eclusas, que nivelam as águas em terrenos com desníveis, próximos a represas, a usinas hidrelétricas. Tranquilo? Bacia do Paraná, vamos aqui adiante, ó. Mais uma questão de prova de um concurso aí do IBGE para agente de pesquisa e mapeamento. O que ela está dizendo essa aqui? Banhada por importantes rios e com abundância de ventos, a região sul é um dos maiores polos de geração de energia do país. É lá que se encontra a maior usina hidrelétrica do planeta em geração por megawatt-hora, Itaipu Binacional, localizada em Foz do Iguaçu, no Paraná, responsável pelo fornecimento de 17,3% da energia consumida no Brasil e 72,5% do consumo no Paraguai. Bom, essa aqui é uma matéria, pessoal, que ela já existe há alguns anos, tá? Então, estes dados, eles podem variar, e eles variam. Por quê? Porque vão sendo construídas novas usinas hidrelétricas, ou mesmo que não sejam hidrelétricas, pode ser eólicas, térmicas, que vão ampliando o parque de geração de energia elétrica de um país. Mas o importante aqui é vocês saberem, né, que está falando de uma usina hidrelétrica localizada na região sul. Falou, inclusive, o nome, a Itaipu Binacional, trouxe as características e o que a questão vai te perguntar? Ela está perguntando aqui o seguinte, ó. A usina hidrelétrica mencionada no texto localiza-se na bacia hidrográfica do rio, nosso gabarito é a letra A, né? Do Rio Paraná. Perfeito? Tranquilo? Adiante, vamos agora para a bacia do Paraguai. O Paraguai é o segundo grande rio de planície do país. Professor, qual é que é o maior rio de planície do país, pessoal? É o Amazonas. A planície amazônica, é o rio Amazonas. Solimões Amazonas. Claro, o rio Paraguai, ele passa por qual planície, pessoal? Qual planície? A planície do... Aqui, ó, até já coloquei aqui, ó. Atravessa... Eu vou apagar aqui, ó. Atravessa o relevo plano do Pantanal. A planície do Pantanal. E, obviamente, que nós temos ali também a hidrovia do Paraguai-Paraná. Também é utilizado. O Paraguai se conecta ali com o Paraná, é afluente do Paraná, é utilizado também para a navegação, o transporte de mercadorias. Então ali nós temos em Cáceres, no Mato Grosso, na fronteira ali com o Paraguai, nós temos essa hidrovia Paraguai e Paraná. Então vai seguir pelo Rio Paraguai, vai desaguar no Paraná e vai seguir sendo navegável
até lá, enfim, o estuário do Prata, onde vai desaguar o Rio Paraná. Adiante, pessoal, beleza? E aí, das bacias hidrográficas brasileiras, que compõem a Platina, a menos importante delas é a do Uruguai. Do Uruguai, que percorre ali a fronteira Brasil-Argentina, a fronteira Brasil-Argentina, no Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, depois ali Brasil-Argentina e Uruguai-Argentina, até desembocar, conforme já falamos, no Rio da Prata. Também pode aparecer na prova lá, Rio da Prata, estuário da Prata, ou estuário aí do Prata. Tranquilo? Adiante? Vamos agora falar da bacia hidrográfica do São Francisco, que tem como seu principal rio, que dá o nome à bacia hidrográfica, o São Francisco. O São Francisco que tem toda uma característica histórica e que é conhecido como o rio da unidade nacional. O São Francisco, ele atravessa o quê? 5 estados. Minas Gerais, onde ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, depois Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Bahia. Agora, a área da bacia hidrográfica, não o rio, ela abrange ainda parte dos estados do estado de Goiás e do Distrito Federal, e a área da bacia hidrográfica, certo? Não o rio. Então, terras do estado de Goiás e do Distrito Federal, ali tem cursos da água que suas águas vão, ao fim e ao cabo, desaguar lá no Rio São Francisco. Então, pela sua importância histórica, área de colonização antiga do Brasil, e ali também por atravessar uma região de clima semiárido e ser ali um rio perene em todo o seu curso, mesmo ali na área do sertão, na região do clima semiárido, ele é considerado esse rio da unidade nacional, né? Uma região de ocupação e colonização histórica do Brasil. Foi conhecido também, é também conhecido no passado como o Rio dos Currais. Por que Rio dos Currais, professor Leandro Signori? Justamente na colonização brasileira. Então você tinha ali a lavoura de cana, lá no Brasil colônia, a lavoura de cana, na faixa litorânea, mas ela necessitava o quê? De produtos de apoio. O gado, que inicialmente era o que movimentava ali os engenhos produtores de açúcar. O gado, que também fornecia couro para a população ali dos engenhos, da lavoura de cana, carne, né, alimento para quem trabalhava ali na lavoura de cana, e foi ali ao longo do São Francisco, um dos lugares onde se implantaram fazendas de pecuária extensiva, criação de gado, por isso ali Rio dos Currais, que depois no ciclo do ouro de Minas Gerais, vai avançando cada vez mais para o interior, essas fazendas de gado ali com o gado, seja ali pelo couro, pela carne, né, pelo charque também, atendendo a região mineradora das Minas Gerais. Então o Rio dos Currais serviu de trilha hídrica para a expansão do gado no período colonial. Também é conhecido como Nilo Brasileiro. Professor, por que Nilo Brasileiro? Por ter características comparáveis do Rio Nilo. Rio Nilo, no continente africano, nasce numa região onde tu tem chuvas, tem uma boa característica hídrica, mas vai passar por uma região desértica e vai desaguar lá no mar Mediterrâneo e vai ser perene em todo o seu trajeto, mesmo no deserto. O Rio São Francisco vai ser perene em todo o seu curso, mesmo no sertão nordestino, onde nós temos ali uma baixíssima disponibilidade hídrica. Então é um regime hídrico perene ou permanente, ou seja,
tem água em todo o seu curso. Adiante aqui, falando da bacia do São Francisco, utilizada para navegação e para geração de energia elétrica e também para irrigação, além do abastecimento humano, que, claro, se reveste de uma característica maior quando vai passar em regiões de clima semiárido, né? Abastecimento da população do entorno, de cidades, né? Da bacia hidrográfica. Então, entre Pirapora em Minas Gerais e Juazeiro, na Bahia, o rio é utilizado para a navegação. Depois nós vamos começar a ter usinas hidrelétricas, e nós temos várias usinas hidrelétricas no Rio São Francisco, também utilizado para a geração de energia elétrica. E ali no polígono das secas, a área do clima semiárido para irrigação, pessoal. Para irrigação. E nós temos, temos vários perímetros irrigados, que são áreas irrigadas para a agropecuária. E nós temos o quê? O polo, nós temos ali em Petrolina e Juazeiro, né? Petrolina em Pernambuco e Juazeiro na Bahia e Juazeiro na Bahia, nós temos o quê? O polo de fruticultura irrigada. O polo de fruticultura irrigada de Petrolina e Juazeiro. Produção de frutas tropicais por meio da irrigação das águas do Rio São Francisco, que é o que, pessoal? É a região, a maior produtora de frutas tropicais do Brasil com uma produção voltada prioritariamente para a exportação. Então, o polo de fruticultura irrigada de Petrolina e Juazeiro, maior produtor de frutas tropicais do Brasil. Irrigação pelas águas do Rio São Francisco. Adiante, no São Francisco, nós temos o que também? A transposição do Rio São Francisco, que, como o nome já diz, ela vai, o termo que é utilizado, né, desviar a água do rio para outras regiões do sertão nordestino. Eu até coloquei aqui para vocês, ó, objetiva desviar de 1 a 3% da água do rio por meio de 2 extensões construídas, com dutos e canais para rios e açudes que atualmente secam durante a estiagem. Professor, o que é estiagem? É o período seco, aquele período que não chove, que é a maior parte do ano, com chuvas escassas, e durante várias semanas e meses não chove no sertão nordestino. Estima-se que a obra beneficiará até 12 milhões de pessoas. Então vejam vocês que nós temos o Rio São Francisco, aí nós temos aqui o eixo norte, já inaugurado, capta água em Cabrobó, acho que aqui é a divisa, né, de Pernambuco, isso mesmo, né, Pernambuco com a Bahia, e esta água vai para o próprio sertão de Pernambuco, segue pelo sertão de Pernambuco, chega no Ceará, sertão do Ceará, vejam só, sertão do Ceará, sertão do Rio Grande do Norte, sertão da Bahia. E também em Petrolândia. Cabrobó, Pernambuco, Petrolândia, acho que é Pernambuco também, Petrolândia, aqui, e vai o que é o eixo leste, aqui é o eixo leste, que leva a água, claro, para o sertão de Pernambuco, chega ao sertão da Paraíba e o sertão aí de Alagoas, a transposição de São Francisco, que é uma obra que se iniciou em 2006, previsão inicial que fosse concluída em 2010, mas que ela está ali
praticamente concluída, mas a última informação que eu tinha ainda não tinha sido concluída. Esta obra aí de transposição do Rio São Francisco. Vocês têm que saber o que é a transposição do Rio São Francisco. Adiante, a bacia do Parnaíba, vejamos aqui, ó, ela drena 3,9% do território nacional, a segunda mais importante da região Nordeste. A mais importante é a do São Francisco. Parte da bacia está em região do clima semiárido. Ela possui afluentes temporários, ou seja, está ali na área do clima semiárido, no polígono das secas, né? E a jusante de Teresina, do Piauí, alguns rios são perenes. Professor, mais uma palavra nova. O que é jusante? Jusante, pessoal, é em direção à foz. Em direção à foz. Então, de Teresina em direção à sua foz lá no Oceano Atlântico. Em direção à foz. E aí nós temos o quê? A montante. Nós temos também a montante. A montante é em direção à nascente. A nascente é contra a corrente, porque ele vai da nascente em direção à sua foz, né? Então, a montante é em direção à nascente. Certo, pessoal? Contra a corrente. Em direção à nascente. A nascente. Tranquilo? Vamos aqui adiante. Avançando um pouco mais. Vamos agora aqui falar das bacias atlânticas ou costeiras. Vocês já viram, coloquei elas novamente aqui para vocês no mapa, tá? Elas não possuem ligação entre si, elas são agrupadas por sua localização geográfica ao longo do litoral, e o rio principal de cada uma delas tem a sua própria bacia hidrográfica. Vejam vocês, nós temos novamente aqui o exemplo vamos pegar aqui a do São Francisco. Aqui está o São Francisco. Olha o São Francisco. Mas vocês podem ver que nós temos o quê? Nós temos afluentes. Afluentes no São Francisco. Vamos pegar aqui, ó, a do Sudeste. Olha a do Sudeste, ó, a bacia atlântica do Sudeste. Nós temos aqui o Rio Doce, o Rio Paraíba do Sul. Então vejam que eles não se conectam. Eles não se conectam. Ou até a do Leste, aqui, ó, o Rio Vaza Barris, o Rio Pardo, estou tentando ver o nome dos rios, tá? Rio Jequitinhonha. Então vejo que são rios ali. Aqui tem mais um outro rio, que eu não estou conseguindo ver o nome. Aqui outro, tá? Mais um deles aqui. Então são rios independentes, para facilitar aí o entendimento, de vocês. Tranquilo? Adiante, vamos fazer aqui uma questão de prova. O que ela está dizendo aqui, ó? Uma prova do IBGE, com Suplan, para agente censitário. Em razão de sua grande extensão territorial e de seu clima úmido, o Brasil possui uma extensa e densa rede hidrográfica, sobre a qual é correto afirmar. Vamos ver aqui. A bacia do Rio São Francisco é responsável pelo desenvolvimento do setor agrícola de Minas Gerais e do sertão semiárido nordestino, sendo que no sertão prestem atenção nesse tipo de palavra, todos os seus afluentes são aproveitados para a irrigação. Pessoal, é o seguinte, quando uma questão, ela traz essas palavras com sentido de totalidade, todos, unicamente, exclusivamente, vocês prestem bastante atenção porque geralmente está errada a questão. Então vejam só, a bacia do São Francisco, ela contribui para o desenvolvimento do setor agrícola de Minas Gerais, mas não é o principal rio ali neste sentido. Certo? Nós temos ali afluentes do Rio Paraná, a bacia hidrográfica aí do Paraná, tá? No semiárido nordestino também, a agricultura aí irrigada.
Agora, diz que todos os seus afluentes, todos os do São Francisco são aproveitados para irrigação. Não, né? Não são todos. E nós temos afluentes que são intermitentes, que vão secar numa parte do ano. Não são todos, tá? Então a letra A está incorreta. Aí vejamos a B, o que ela diz, ó. O maior potencial hidrelétrico do Brasil está localizado na bacia do Rio do Prata. Especificamente, é na bacia do Rio Paraguai, onde foi construída a usina hidrelétrica de Itaipu, no período militar. Não, né, pessoal? Onde é que foi? Itaipu é aonde, pessoal? É no Rio Paraná. É no Rio Paraná. Tranquilo? Então tá errada. Errada aí a letra B. Então um erro fácil ali da questão. C. No Brasil, há um predomínio dos rios de planície. Não, né, pessoal? É predomínio de rios de... Rios de do que, pessoal? Rios de Planalto. Não é predomínios de rios de planície. De rios de Planalto. Aí a questão diz assim, localizados na maior bacia hidrográfica do planeta, a Amazônica. Sendo a única do Brasil que possui regime pluvial e nival. É a única que possui regime pluvial e nival, mas o regime nival é lá nos Andes peruanos, certo? No Brasil é só regime pluvial ou ali fluvial. Joia? Então predominam rios de Planalto. E claro que é a maior bacia hidrográfica do Brasil, com o maior volume d'água aí do Brasil. Aí a D, os rios da bacia amazônica têm grande importância como vias de transporte de pessoas e mercadorias. Nas demais bacias, sobretudo na Platina, o crescimento da navegação está ocorrendo devido à construção de eclusas. Aqui está o gabarito, letra D. E vejam como o examinador ele fala em bacia platina. Aqui, tá? Aí, a bacia do rio Tocantins, localizada na região norte, a gente já viu que tem um erro, tá? É na região norte, mas também na centro-oeste. É só voltar lá no slide e ver os estados em que está localizada a bacia do Tocantins-Araguaia, norte. Ela é muito utilizada para o escoamento de grãos, principalmente a soja, produzidos no Pará, em Tocantins, e para a produção de hidroeletricidade, tá? Tranquilo, o erro está em dizer que era na região norte. Não é só na região norte, é na região norte e centro-oeste. Adiante aqui, vejamos, vamos agora falar, pessoal, para nós concluirmos, vamos falar dos aquíferos. E aí o que é cobrado em prova? Dois grandes sistemas aquíferos no Brasil. Durante muito tempo, o maior aquífero do Brasil era o sistema aquífero Guarani, mas depois pesquisas de água subterrânea na Amazônia identificou aí o sistema aquífero Grande Amazônia, que é o SAGA. Então venham aqui para o nosso slide, já coloquei para vocês, ó, sistema aquífero Grande Amazônia, que ele é conhecido também como SAGA. E o slide, inclusive, vai ter aqui no slide 1.300.000 quilômetros quadrados, 162 mil quilômetros cúbicos de água. Vejam que o sistema aquífero Guarani, de água armazenada, que o sistema aquífero Guarani, 1.200.000 quilômetros quadrados, 840 mil quilômetros quadrados no Brasil. Agora um volume de água bem menor, 39 mil quilômetros cúbicos. Você diz, mas professor, o sistema aquífero Grande Amazônia só existe no Brasil? Como eu disse, é uma descoberta recente. E ele é considerado o maior aquífero que se tem conhecimento do planeta. Poxa, professor, no Brasil? Sim, no Brasil. Não há estudos em relação a outros países, mas se estima que ele se estenda até a Cordilheira dos Andes. Então só que tem que ser estudado esse aquífero aí em outros países, como na Bolívia, no Peru,
como aí na Venezuela, na Colômbia também, certo? Eu não tenho estudos para isso, tá? Mas estima-se que, claro, a área desse aquífero vá para além do território brasileiro. Já o Guarani não, né? O aquífero Guarani é bastante estudado. Ele, 70% da sua área está no território brasileiro. Então a gente pode verificar, olha aqui, ó. Aqui nós temos o aquífero Guarani na Argentina, aqui é no Uruguai, no Paraguai, opa pessoal, desculpa, é na Argentina, aqui é no Uruguai, deixa eu corrigir, ó, aqui é no Uruguai, no Paraguai e no Brasil, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, uma pequena parte dele em Minas Gerais, em Goiás também, no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. E o SAGA, o Sistema Aquífero Grande Amazônia, estado do Amazonas, estado do Acre, uma pequena parte dele no estado de Rondônia, estado do Pará e estado do Amapá. Perfeito, minhas amigas e meus amigos? Então falamos aí destes dois grandes aquíferos, o SAGA e o Sistema Aquífero Guarani. Com isso concluímos este nosso estudo aqui de hidrografia do Brasil. Desejo a todas e todos vocês bons estudos e um grande abraço.